Bom dia, pessoal. Esse aqui é o segundo dia aqui do Case Summit 2020. Esse painel é hosted pela B3. Estamos muito felizes de estar aqui. Eu sou a Cláudia Rochiba, eu estou aqui há 15 anos, né? Eu trabalhava em banco de investimento no Brasil e nos Estados Unidos, estou há um ano e meio na B3. Eu sou a Chief of Staff de Produtos e Clientes e também tenho um time educacional. E eu estou muito animada aqui de trazer a Cris e o Gustavo, que eu já vou apresentar a vocês, para um tema do case de educação financeira da B3, né, o Hub de Educação Financeira. Então, eu vou trazer a Cris. A Cris, ela é formada pela SPM, administração pela AGV, ela é gerente de educação do time e está aqui há 15 anos já, liderando todo o processo de educação financeira e estratégia da B3. E também o Gustavo Caetano, acho que não precisamos apresentar aqui, né, é o mineiro que transformou o cenário de empreendedorismo, inovação no Brasil, saiu de Araguari. Então, vou trazer o Gustavo para contar um pouco né, dessa trajetória empreendedora, e principalmente porque ele foi o nosso parceiro na montagem, né, no design aqui do Hub. Foi muito legal aqui a parceria, que não é tão óbvio assim, a gente, como uma empresa como a B3, em parceria, né, com alguém como o Gustavo, com uma empresa com uma mente completamente inovadora, diferente. Então, a gente queria contar esse case aqui para vocês. E aí, Muito Gustavo, queria... obrigado, viu, ô, Cláudio? É um prazer estar aqui com vocês. Prazer estar nesse evento, viu, Cris? Que é um evento que eu ajudei a criar lá atrás. Eu sou um dos Legal. fundadores da Associação Brasileira de Startups e fui presidente da AB Startups por 4 anos. E hoje estou de volta aqui, não mais, né, como um executivo da AB Startups ali naquele momento, mas agora sim como um empreendedor, que sempre fui, e ao lado de um gigante do mercado, né? É muito interessante porque a trajetória da Samba ela começa no mercado de televisão, viu, Cláudio? A gente começou levando soluções de tecnologia para as grandes empresas de TV, tecnologia de streaming de vídeo, né? Isso no primeiro momento, e aí eu estou falando ali de 2010, assim, a gente tinha 8 dos 10 maiores grupos de mídia do Brasil como clientes, né? Numa startup nascendo, a gente nasceu em 2008, 2 anos depois, a gente tinha quase que 80% de market share no mercado de streaming de vídeo aqui no Brasil. Lógico, o mercado ainda naquele momento pequeno, né? Estavam começando ainda. E aí o interessante é que a gente entendeu, né, que o mercado de mídia era um mercado grande, mas ele tinha um teto, porque os grandes grupos de mídia aqui no Brasil eram poucos, né, que a gente conseguiria crescer os nossos serviços e ter mais escala para a nossa empresa. E aí começamos a olhar um outro mercado, que era o mercado de educação. E olha que interessante, em 2012, as empresas, né, de educação começaram a entrar no mundo de educação à distância, o EAD, né? E essas empresas contratavam os executivos de televisão. Se pegar a Anhanguera, por exemplo, nossa cliente, que agora é Croton, né? Eles tinham 17 estúdios gravando 24 horas por dia em São Paulo, né? Na Avenida Paulista, em São Paulo. Várias emissoras de TV não têm essa quantidade de estúdios. E para gerenciar aquela quantidade de conteúdo, a quantidade de estúdios, o que eles fizeram foi que começaram a contratar executivos do mercado de TV. Né? O diretor da área veio da Sky, o gerente veio do SBT, e esses caras começaram a nos levar para dentro do mercado de educação. E aí, em um determinado momento, a gente já tinha algumas centenas de alunos ou milhares de alunos, né, em educação, e entendemos que esse era um mercado que ia crescer muito. Há 2 anos, a gente, né, já muito consolidado no mercado de educação, a gente entendeu que esse era o nosso propósito. E a gente, então, firmou esse propósito, que é fazer com que o conhecimento chegue em todas as partes do Brasil. É para isso que a Samba existe, né, hoje. Então, o que a gente queria naquele momento ali, Cris, Cláudia, né, e todo mundo que está nos assistindo, era consolidar a Samba nesse mercado de educação à distância, fazendo com que o conhecimento chegue nas pontas. Principalmente, a Cláudia falou um ponto aí interessante, porque eu sou de Araguari, que é Harriguere em inglês, viu, Cláudia? E Araguari fica no Triângulo Mineiro, né? E eu tive que sair de Araguari, como vários dos meus amigos,
com 17 anos para fazer faculdade fora. No caso, eu fui para o Rio de Janeiro. Tiveram amigos que foram para São Paulo, para São Carlos, para Ribeirão Preto, para Belo Horizonte, e eu fui para lá. Então, o que é meu pensamento aqui? Com a educação à distância, a gente consegue fazer com que o conhecimento chegue às pontas, sem necessariamente que as pessoas precisem sair das suas cidades para buscar conhecimento. Né? E isso liga muito com o nosso projeto aqui, né, Cláudio? Com o projeto que a B3 convidou a Samba para participar, e a gente ficou muito honrado, porque é um projeto que tem a ver com educação, né? Educação financeira, educação sobre investimentos, né? Tem a ver com conteúdo de qualidade e tem a ver com democratização, né? Assim, é fazer com que mais gente tenha acesso a uma educação de qualidade, no caso, sobre o mercado onde a B3 é atuante, né? Onde é o core da B3, que é no mercado financeiro. Então, eu fico muito feliz da gente poder juntar esses dois lados, né? O lado que tem a ver com o propósito da Samba, com, né, a B3, com um projeto aí tão inspirador, que é esse projeto de educação financeira. Não, e é isso mesmo, Gustavo, muito, muito legal tê-lo aqui. Acho que eu lembro da nossa primeira conversa, né, quando a gente se conheceu, você contou um pouco dessa trajetória, e é justamente o que a gente está buscando aqui na educação, né, Cris? Que acho que a gente tem um desafio como uma plataforma, né? Como é que a gente consegue realmente catalisar o nosso alcance, né? Porque a gente tinha modelo basicamente presencial, e a gente falou, poxa, a gente tem uma missão aqui de alcançar uma base muito maior, então, de democratizar essa educação financeira, e principalmente conseguir ter outros atores aqui. Então, como é que a gente abre a porta da nossa companhia da B3 para outros atores, que é um pouco desse papel de curadoria, né? De como é que a gente soma esforços. Então, a gente está muito feliz de tê-lo aqui, Gustavo, um prazer muito grande. E o interessante dessa história aqui de Araguari para o Mundo é um pouco do que a Cris, né, vai contar. Cris, se puder contar um pouco para a gente também como é que foi esse processo aqui na B3. Você comentou, né, de começar com TVs, acho que a gente fez alguma coisa muito parecida, né, Cris? Você quer contar um pouco sim. dessa nossa jornada na B3 de educação? Legal, conto sim. E obrigada, Gustavo, também por estar aqui conosco, né? Obrigada, Clau, pelas apresentações. De fato, né? Enquanto acho que aí a Samba estava correndo atrás aí da educação, a gente também, né? Estava correndo talvez um pouco mais atrás da televisão, né? Eu estou aqui há 15 anos e comecei aqui esse trabalho de educação financeira aqui na B3, né? E lá atrás, em 2005, tinha pouquíssimos atores que falavam desse tema. Então, a gente, como bolsa, teve um papel muito protagonista, né, para levar informações financeiras sobre investimento financeiro pessoal para as pessoas, né? E a gente tinha uma estratégia lá atrás muito presencial, né? Então, quem já era maiorzinho naquela época deve lembrar de algumas imagens da bolsa indo até a praia, indo em aeroportos para falar sobre investimento em ações para as pessoas, para falar que as pessoas podiam investir o seu dinheiro e podiam usar o mercado de ações para a formação de uma poupança de longo prazo. Né? E depois a gente foi migrando justamente, né? Acho que a internet deu um boom, essas plataformas de streaming de vídeo, e bem nesse momento que você cita, Gustavo, foi o momento também que a gente começou a experimentar uma produção de conteúdo mais massificada na internet. Então, a gente fez, sim, programas que eram mais próximos de televisão, fez programas para crianças, e também a gente colocou, né, junto com outros atores de mercado, junto com a CVM e o Banco Central, principalmente, a Estratégia Nacional de Educação Financeira para o Brasil, a gente colocou de pé. Né, isso já era lá em 2010, né, então, sim, a gente está aí nessa jornada, né, e como a Cláudia comentou, com o desafio de agora levar essa informação para um número cada vez maior de pessoas, e também num mercado onde a realidade de produção de conteúdo e conhecimento mudou muito, né? Se antes a gente tinha um papel de ser protagonista lá atrás, hoje é o contrário, tem muito mais informação disponível e as pessoas têm uma dificuldade em navegar por essas informações. Então, por isso, esse nosso papel aí que a gente se dispôs a fazer do curador do conhecimento, do curador de conteúdo, para a gente minimamente organizar a jornada da pessoa física nesse mar de informações sobre investimento que a gente está vivendo. E muito bom contar aí com a parceria de vocês, Gustavo, que está sendo um projeto bem interessante para a gente conversar aqui.
E é isso, né, Cris? Eu acho que é interessante como é que foi esse processo de evolução aqui na educação na B3, né? Você contou que a gente tinha as escolas físicas, a gente tinha uma dor muito grande, e daí veio muito essa provocação do Gustavo, da parceria, que é como é que a gente faz essa transformação digital. Como é que a gente inova numa empresa grande, né? Porque, como vocês imaginam, uma empresa grande tem os seus processos, seus ritos, né? A gente tem um time de tecnologia muito grande, tem uma série de projetos. Então, será que para fazer uma coisa, né, que realmente deveria ser ágil, deveria, né, de certa forma, ser fora da caixa, ser simples, né? Será que a melhor forma de fazer a NB3 ou pensar em parceiros? Então, Cris, se quiser contar um pouco de como é que foi esse processo, né, da transformação, dessas discussões de fazer em casa, pensar em, né, em players como o Gustavo aqui para nos ajudar, seria legal. É legal contar essa história e andar um pouquinho para trás, porque a gente estava seguindo o caminho mais tradicional de uma empresa grande, né? Quando a gente se deparou com um desafio que, né, fazer uma coisa que a gente nunca fez, a gente falou assim, bom, a gente precisa de ajuda, eu preciso de uma consultoria aqui para me ajudar, né? Foi a primeira coisa que a gente pensou. E foi um pouco dessa conversa que a gente levou para cima lá na B3, e assim, né, na minha cabeça ia ser muito natural, não, tudo bem, a gente vai mudar aqui, a gente sempre teve uma educação muito autoral, muito focada no presencial, e era natural que a gente precisasse de ajuda de fora para fazer esse processo de transformação. E lá, a gente teve uma boa surpresa, que foi, a gente recebeu uma carta branca, né, e uma licença para errar, né, eu falei lá, a gente, de fato, levou essa discussão para os executivos da B3, e aí a provocação que veio foi: não, vocês querem licença para errar? Vocês têm. Eu acho que vocês têm plena condição de discutir o que é esse modelo de educação aqui e inovar dentro da B3. E isso deu um mega frio na barriga, né? Mas foi um desafio muito bacana da gente agarrar. E a gente sabia que essa inovação ia passar por parceiros de tecnologia fora da B3, né, que pudessem nos apoiar nessa jornada, porque, enfim, educação é super importante aqui para o desenvolvimento de mercado, que é a causa da B3, mas não é o nosso core, né, o nosso time de TI está focado, sim, nas operações, no mercado financeiro, em ser infraestrutura de mercado que a gente é. Então, a gente sabia que a gente ia precisar contar com parceiros e a gente olhou para o mercado. Primeiro, a gente entendeu, né? Então, a gente fez todo um trabalho de uma design sprint. Então, a gente foi entender quem era esse público com quem a gente queria falar e o que ele esperava de educação, e depois a gente foi olhar para o mercado, olhar para os parceiros, né, para as empresas de tecnologia voltadas à educação, que poderiam responder a esses desafios, e foi aí que a gente chega na Sambatec. Legal. E até isso você comentou, né, Cris, a permissão pré-RA, né, para empresas grandes, né, como a nossa, isso não é tão óbvio, né, porque tudo tem um comitê, e vai para uma colegiada para discutir um projeto, e notas de várias, né, de vários times aqui, para realmente ter uma chance mínima de erro. Mas aqui foi meio que o contrário, foi uma autorização para a gente, claro, né, errar, mas errar rápido, mas aprender mais rápido ainda, acho que é um pouco do lema aqui, né, que a gente aprende muito com o Gustavo e com o time aqui, não tem problema, eu acho, inovar, fazer diferente. E certamente, né, a gente teve muitos percalços aqui que a gente vai contar, mas acho que essa capacidade de entender o que aconteceu e mudar a rota, acho que foi mais importante para a gente, né, Cris? Não, sem dúvida. E foi isso Legal. mesmo, né, a gente pilotou, né, um pouquinho numa MVP que a gente fez antes, para a gente conseguir migrar aí também para uma estrutura um pouco mais robusta, mas ainda assim com esse espírito de inovação e de errar rápido que a gente está seguindo aí com esse hub de educação. Legal, e quer contar um pouco como é que foi o time? Porque, de novo, né, eu lembro que quando a gente começou, o time era focado em escola física, então a gente tinha um time, né, de back-office, um time que gerenciava a aula física, a gente tinha, né, uma escola lá, as salinhas, e de repente a gente foi para o mundo digital. Então, como é que foi, né? Se puder contar um pouco a formação desse time multidisciplinar, a discussão de talentos, como é que a gente, né, combinava o nosso time, o time do Gustavo. Seria legal contar aqui para as pessoas que estão ouvindo o quanto que pessoa foi fundamental ou não, né? Se a gente pode terceirizar aqui para a formação e para a construção do nosso hub.
Acho que a gente teve alguns momentos, né, assim, acho que em algum momento a gente operou as duas coisas no paralelo, ou seja, né, a gente tinha um desembarque aqui para fazer da escola física, então parte do time relevante estava focada ali, e foi nesse momento que a gente pediu ajuda, ou seja, né, tanto de pessoas fora do time na B3, mas que tinham skills que contribuiriam para o nosso projeto, e também com terceiros mesmo, gente de fora que já está mais acostumado com esses processos de cocriação e de inovação, para a gente poder sair com uma ideia central do que era esse nosso hub, do que era esse projeto, né? E nesse processo a gente identificou algumas competências, alguns skills que a gente precisaria desenvolver no time, né? Então a gente buscou isso, né? Então, por exemplo, era um time muito focado, a gente sempre teve uma característica aqui de ser um time multidisciplinar, sim, então a gente tem diferentes especialidades na equipe, mas era um time que estava muito acostumado a fazer conteúdo, a produzir conteúdo, a ser mais autoral, né? E a gente tinha o desafio de começar a organizar em jornada e avaliar conteúdos de terceiros, né? E que é natural a gente se assustar, falar, poxa, como é que eu vou garantir uma jornada fluida para o investidor que está interessado em aprender, mas colando aqui um conteúdo no outro, né? Eu mesmo tinha muita dúvida de como fazer, então a gente foi aprender sobre curadoria do conhecimento, então acho que esse foi um passo importante. A gente mergulhou aí o time inteiro de educação para entender o que seria talvez o core lá da nossa função como educação na B3, né? Agora, é natural também que nem todo mundo acompanhe, né? Tem gente que tem crenças mais fortes, tem gente que gosta né, prefere os caminhos antigos, então foi natural a gente trabalhar também na substituição de algumas pessoas, né? Então, a gente começou a moldar o time, isso foi um processo meio natural, né, que as pessoas, né, que mais se identificaram se engajaram e começaram a, de fato, contribuir, e outras foram ou naturalmente saindo, ou a gente teve que promover uma mudança aqui, mas manter, assim, eu acho que a mensagem importante aqui, que o olhar multidisciplinar para este time, ele foi essencial para a gente conseguir inovar. Se a gente não tivesse isso e não garantisse que esse olhar fosse mantido no time, talvez a gente não tivesse chegado tão rapidamente onde a gente chegou em termos de implantação e de proposição de uma nova plataforma. Não, legal, Cris. Acho que aqui é importante comentar o papel, né? A gente na B3 tem um time do Forci, que ajuda muito a pensar diferente, porque realmente são competências e metodologias que não é óbvio, né, para o dia a dia. A gente tinha aqui uma estrutura de cascata, que a gente chama de waterfall, né? E a gente migrou para uma estrutura de célula ágil. A gente não sabia o que era um design sprint. Então, é até legal se você puder contar um pouco dessas metodologias, né? Ou seja, como é que a gente fazia, o que a gente teve que aprender a fazer diferente para conseguir realmente montar essa nossa MVP. E aqui, e essa é a ponte para o Gustavo. Então, acho que essa última pergunta aqui para a Cris, a gente já entra um pouco como é que o Gustavo revolucionou aqui a nossa vida. Não, mas é um bom ponto. O pessoal do Forci foi fundamental, né? Quando a gente recebeu essa missão de construir internamente, a gente foi o primeiro time para quem a gente pediu ajuda, porque eles lideram aqui uma frente de cultura de inovação, justamente para promover e provocar, né, que as pessoas que estão lá na B3 possam, de fato, se conectar com os métodos mais novos e mais ágeis de inovar internamente. Então, eles facilitaram todo esse processo para a gente, então eles que propuseram a metodologia da Design Sprint, lideraram, né, o nosso time aqui para a gente passar por essa jornada, eu particularmente nunca tinha feito, então foi um aprendizado muito interessante, e sim, né, inclusive uma das pessoas que ajudou a gente a facilitar aqui na B3, ela trabalhou com você, Gustavo, então também foi fundamental, né, lá na Sambatec, foi fundamental para a gente poder olhar para as plataformas de educação, né, então a gente olhou diferentes plataformas no mercado, e aí acho que por todo o background, né, de uma pessoa que também conhecia o produto aqui dentro, a gente com experiência de educação e com experiência em outras plataformas, então a gente fez todo um processo de ranquear todas as features, todas as entregas que a gente tinha nas plataformas, e foi muito, assim, eu lembro direitinho desta cena, a gente numa sala de reunião, com uma tabela toda
coloridinha lá sobre as features dos parceiros e a Sambatec preenchia quase todos os requisitos. Então, ali a gente não tinha muita dúvida para onde a gente deveria olhar. Não, é isso mesmo, é isso mesmo. É engraçado que dessa conversa, né, eu lembro que quando a gente chamou o Gustavo e o Matheus para conversar, a gente falou muito desse aspecto, né, e até perguntar aqui para o Gustavo como é que foi esse choque. Falou, Gustavo, a gente aqui, né, contamos da empresa, fizemos um tour lá, falamos, poxa, agora você vai ter que nos ajudar, né, você que já fez isso algumas vezes, é um super caso de sucesso aqui de empreendedorismo, de educação, então você vai ter que nos ensinar aqui a fazer esse negócio. E aí, Gustavo, como é que foi, né? Ou seja, como é que vocês receberam esse desafio, né, de construir um hub, sabendo que era uma empresa do tamanho da B3? Como é que foi esse desafio? Como é que vocês encararam aí essa oportunidade junto com a gente? Baita desafio, viu, Cláudia? Baita desafio. Porque quando eu fui, né, quando nós sentamos juntos lá em São Paulo, fui visitar a B3 e foi muito legal, porque eu nunca tive a experiência de andar lá por dentro. A gente foi até em lugares que são muito legais, muito icônicos, né? A gente geralmente vê de fora, nos jornais e tudo mais. Você entende o tamanho da B3, né? E você trouxe isso com muita clareza, assim, da importância que vocês têm no mercado, da importância, né, da marca. O que a marca B3 traz também, de confiança, de credibilidade, né? Tem vários aspectos ali que são muito importantes, ainda mais para o mercado financeiro, né? Onde você está trabalhando com dinheiro e muitas vezes com dinheiro de outras pessoas. Então, essa credibilidade a B3 tem e ela preza muito por isso. Então, o desafio para a gente era muito grande. Por quê? Porque a gente vem de um mundo onde, lógico, a gente está fazendo educação em escolas, educação em grandes universidades, mas não com um peso de regras, né, que a B3 precisa ter. A B3 tem muita regra, tem muito compliance, tem muita regra de segurança. Então, a gente ainda não tinha tido uma experiência, né, como essa. Então, para a gente também foi um grande aprendizado, assim, porque ao mesmo tempo que a gente tinha que ter agilidade, que a gente ia construir um projeto usando metodologias ágeis e com os times trabalhando muito juntos, né, Cris? Então, acho que esse foi um negócio legal, porque ao mesmo tempo que a B3 aprendeu algumas coisas com o nosso time, a gente também aprendia coisas do lado de cá sobre a importância da gente fazer um projeto com toda a agilidade possível, na lógica do MVP mesmo, mas também mantendo, né, toda a estrutura de segurança e compliance que a B3 exige para todos os seus projetos, né? Então, esse eu acho que foi o grande aprendizado, gerou, né, lógico, para a gente teve que se ajustar ali o tempo inteiro, a Cláudia de vez em quando dava uma puxada de orelha na gente e tal, e é justo, né, porque a gente, para a gente era um projeto, por mais que pareça ser um projeto como outros que a gente já faz, não era por essas questões. A gente precisava estar muito mais integrado no ambiente, no ambiente corporativo que a B3 tanto cuida, né? Então, a gente também tem que ter esse mesmo carinho do lado de cá, porque muita gente, e tem empreendedores assistindo a gente aqui, Cláudio, muita gente acha que né, por que não faz um MVP e bota no mercado, se der errado, deu e tal. Todo mundo está aberto, como a Cris falou, a falhar, né? Mas é lógico que a gente tem que falhar dentro de uma... Né, pode falhar, mas dentro de algumas regras ali. A gente não pode também lançar um negócio que vai cair, lançar um negócio que quando a pessoa entrar, né, vai dar algum problema e tal. Então, a gente tem que tomar muito esse cuidado para entregar um produto que seja um produto inicial, mas que ele seja capaz de testar as hipóteses que a gente quer testar. Né? E as hipóteses que a gente está testando aqui será que as pessoas querem, né, esse tipo de conteúdo? Será que, né, a gente está trazendo algo de valor? A B3 está trazendo um conteúdo de valor, uma curadoria para os seus clientes? E a gente tem visto que sim, né, porque o projeto já começa grande. Esse é um outro ponto também muito interessante. Né? Se vocês botam um projeto no ar, ele já tem um peso muito grande. Então, é difícil a gente ter que trabalhar, né, com agilidade, com a velocidade, com os métodos que são, né, muito feitos para as startups, mas também entendendo esse lado da grande empresa que precisa, né, precisa de reputação, né, de manter a sua marca, manter a sua credibilidade no mercado.
e a gente tomou todo o cuidado aí para que o projeto saísse com essa cara, né? Com a cara que a B3 tem, que é uma cara de uma empresa inovadora, mas uma empresa sólida e que tem né, sua marca acima de qualquer coisa, né? Eu acho que esse é um ponto interessante. E aí, só um outro ponto que eu acho que vocês tocaram, que eu acho que vale muito para essa discussão aqui, também pensando nos empreendedores que estão nos ouvindo, na Sambatec, a gente acabou criando uma empresa focada em transformação digital, né, que é a Samba Digital. E essa empresa, assim como a B3, a gente trabalha com outras grandes empresas, como Ambev, como Porto Seguro e outros big players aí do mercado, que também têm ali as suas peculiaridades, né? E uma coisa que a gente aprendeu sobre as grandes empresas, né, e o relacionamento com as pequenas, é que, primeiro, né, a grande empresa ela tem que gastar uma parte importante do seu tempo, e a Cláudia falou isso bem, no Transform the Core. Né? Como é que eu pego o meu core e melhoro ele, fico mais eficiente, coloco mais tecnologia e tal. Isso, o time interno da B3 está focado, né, no Transform the Core. Você tem um time grande de tecnologia aí, né, que está focado né, em melhorar a eficiência ali, em toda a regra de segurança e tudo mais das transações e tudo que é o business, que é o core da B3. Agora tem um espaço, né, que existe nas empresas inovadoras, que é além do Transform the Core, ter a segunda etapa, que é o Grow the Core, que é assim, dentro do meu core, que é o financeiro, né, como eu posso ampliar esse core? E aí a B3 entendeu que a educação financeira, a Cris contou aí, entendeu isso há um bom tempo já, que a educação financeira está ligada com o core da empresa, mas é o Grow the Core, ele está ligado no core, mas ele não é o core. Só que a partir dessas experiências, a gente vê nessas empresas inovadoras surgindo a terceira etapa ali, que é o Scale the New, né? Que é a terceira coisa que acontece depois que a gente cresce o core, que é, descobrir algo novo aqui dentro. Né? E o novo pode ser uma grande vertente, pode daqui a pouco virar um spin-off, né, da B3, dependendo da proporção que esse projeto tome, mas é importante, e eu estou trazendo isso aqui, até para executivos que estiverem nos ouvindo também, é que precisa existir o espaço, como existiu aí na B3, para o novo, para a experimentação do novo. E o novo eu não estou falando de criar um negócio, às vezes que é completamente diferente, tal, pode ter esse espaço, mas a gente está falando aqui de, né, como é que eu pego, né, o caso da educação que era tradicional, que já existia e tal, e faço um modelo que até então a gente não testou ali dentro ainda, né, e precisa ter coragem para fazer isso. Vocês duas, e eu participei lá do D0, vocês duas foram sempre corajosas, porque é difícil convencer a alta gestão, né, das empresas de algo que a gente ainda não fez. Né? O que vai ser isso? Não sei. Né? O que pode tomar? Porque quando a gente vai para a internet, a proporção pode ser gigantesca. Né? Assim, a gente pode conseguir atingir mais gente, né? 10 vezes mais gente, 10 vezes mais, né? Gerando 10 vezes mais valor para a ponta e tal. Então, eu gosto muito de pensar nisso, viu? Que existe espaço para as empresas, as startups se conectarem nas grandes empresas, muito nessa linha de buscar o novo, de experimentar o novo, porque no core da empresa, é lógico que tem espaço ali também, mas ali é o que você tem gente para fazer. Né? Você tem um time de tecnologia grande para mexer no core. Né? Você pode ter, lógico, parceiros mexendo ali, mas ali eu duvido que vocês vão querer fazer muita experimentação. Traz a startup para a gente testar, né, alguma coisa no core do negócio, porque ali o impacto pode ser muito grande, né? Mas existe muito espaço, né, para essas coisas que estão em volta do core. Não, Gustavo, você foi muito preciso aqui, né? Na B3 é claro que a gente tem um core, tem as plataformas de negociação que você comentou, né? A gente tem que saber onde testar, né? Então, e para a gente isso é muito interessante, né? A gente chama de adjacências, que é um pouco do educacional, que é, por exemplo, o mercado de seguros, o mercado de energia, Pix, que é onde a gente está entrando como B3, né? E eu acho que essa capacidade de uma empresa grande como a nossa, né, e portanto muito mais complexa, conseguir crescer, e de certa forma até essa coragem que você comentou, é isso, como é que se permite que
uma estrutura hoje em cascata tenha as células ágeis, tenha e mantenha esse caráter empreendedor, né? Ou seja, como é que você não deixa tudo muito engessado. E aí você trouxe um ponto muito legal, né, Gustavo, das empresas entenderem e mapearem onde elas devem e como, né, o formato aqui é muito importante para que elas permitam que inovações aconteçam nas companhias grandes. E eu li aqui um artigo que você fala muito né, nesse cenário tão competitivo e inovador, em busca da simplicidade. Então, se você puder contar aqui um pouco como é que é ser simples, mas não ser simplista, que é um lema que a gente tem lá né, em produtos e clientes, que a gente fala que a gente nunca vai ser simples como o B3, é tudo muito complexo, mas podemos ser simples sem ser simplistas, sem realmente achar que as coisas são muito mais, eventualmente, sem dar profundidade aqui no tema. Então, se puder contar um pouco dessa discussão, né, de simplicidade, claro, e como é que você consegue ajudar empresas como a nossa, como nos ajudou a realmente pensar e conseguir para as adjacências, e é o que você comentou, né, e catalisar esse processo todo. Muito legal, Cláudio. Você tocou num ponto que para mim é essencial, assim, né? A simplicidade nos negócios. Eu sou autor de 2 livros, né? Um deles é best-seller e esse é o primeiro livro, que é o Pense Simples. Ele fala isso, né? Assim, como que a gente pode desmistificar, né? Principalmente a inovação, né? Porque muita gente costuma achar que a inovação tem a ver com complexidade. Nossa, para eu inovar, eu preciso criar algo que não existe, eu preciso inventar um negócio novo. Isso não é inovação, isso é invenção, né? É diferente. A inovação é a arte de simplificar, é de pegar aquilo que sempre existiu, né? Porque os problemas não mudam, viu, Cláudio? Assim, é o problema de, né, transacionar dinheiro, como falou do Pix. Existe desde a época antes de Cristo, existe, né, transação de moedas, né? Então, como fazer essa transação de dinheiro, isso é o que muda, né? Então, a mesma coisa, investimento. Antigamente, você comprava uma ação da empresa, você recebia um papel, né? A ação era um papel que você recebia na sua casa. Eu tenho a ação, né? Agora não. Mas você continua tendo a mesma coisa. O ponto é como fazer isso, que simplificou. Hoje é muito mais fácil. Hoje, por um aplicativo, você vai lá, pronto, cliquei, comprei a ação em tempo real, né? Eu nem sei como é que era antigamente esse processo, mas eu costumo dizer que então, assim, estudando, eu tive a oportunidade, fui para o MIT, fui para Stanford, sempre estudar inovação, Universidade da Disney. Você sabe que um dos acionistas da minha empresa foi presidente da Disney por 11 anos, e esse cara me levou para dentro da Universidade Corporativa da Disney Orlando para ver como que uma empresa tão antiga como a Disney consegue ser tão atual. E eu aprendi lá que não tem a ver com criatividade, como muita gente imagina. Assim, nossa, para eu ser inovador tem que ser criativo, tem que ser uma empresa, né, dessas de muita gente doidona e tal. Não é isso, né? Tem a ver com como que eu enraizo a inovação no DNA do negócio, e essa inovação flui de maneira simples. E aí tem a ver muito com a simplicidade, que é como que eu posso tirar os atritos. Onde tem atrito para o meu consumidor? Eu estou falando do B2B ou B2C. E como que eu corto esses atritos? Eu falo sempre, né, que lá em Araguari existia iFood há 20 anos atrás. Aí o povo fala, não, mas não pode, Gustavo, né? O Fabrício, lá, presidente do iFood, falou, não, mas não pode, ó, nem existia celular, como é que tinha iFood? Eu falei, não, mas era assim, ó, ligava na pizzaria Zeppelin, né, falava, queria uma pizza portuguesa e tal, aí ele mandava a pizza lá na casa do João Caetano, meu pai, a gente pegava a pizza, pagava com dinheiro lá na porta, né, e recebia a pizza. O que o iFood fez? Pegou esse mesmo processo, que sempre existiu, o mesmo problema, em todas as cidades tinha esse mesmo processo, e falou, por que a pessoa pega o telefone para ligar? Vamos cortar essa etapa? Vamos simplificar? Vamos fazer você por um clique? É ótimo. Ah, por que você tem que ligar na pizzaria e perguntar, você tem essa pizza? Você tem aquela? Tem como tirar isso? Tem como colocar aquilo? Por que eu não dou essa opção dentro do aplicativo? Tem um menu, tal, escolho, tirar isso, pronto. E depois? Mas onde é a sua casa? Anota o endereço? Não, tem aqui dentro. Depois, pagamento, né? Tem que pagar em dinheiro? Não, está dentro do aplicativo. Então, olha como é que o pensamento não tem que ser sobre tecnologia, como muita gente acha também, que a transformação digital, ela tem a ver com tecnologia. Não, muitas vezes ela tem a ver com mindset, né? Com a mentalidade. Como é que eu crio uma mentalidade de olhar para o cliente e pensar onde tem esses atritos, onde tem fricção, e como que eu corto esses atritos. Você pegar a Amazon, outro exemplo, né? A Amazon, ela é especialista em tirar atrito.
Eu estava lendo um case outro dia, muito interessante, viu, Cláudia? Porque eu estava vendo um case que a Amazon começou a ter muito roubo de caixa de produto da Amazon, porque ele nos Estados Unidos deixa na porta, né, das casas. Você morou lá, você fica na porta da casa lá, não tem muitas vezes gente em casa para receber, eles deixam na porta e vão embora. E o que aconteceu em alguns estados, como no Texas, na Flórida, começou a ter muito roubo dessas caixas. O cara passa de carro, para, desce, pega a caixa e vai embora. E aí, o que eles fizeram? A Amazon fez. Opa, isso é um atrito. As pessoas vão deixar de comprar porque eles estão. E aí criaram duas soluções. Uma, para que o entregador possa entregar no porta-malas do seu carro. Você fala onde seu carro está e põe um aparelhinho no seu carro. Ele abre o porta-malas do seu carro, põe o produto lá dentro e fecha. E o outro, ele abre a porta da sua casa, que é o Amazon Ring. Ele põe um dispositivo na porta da sua casa, em que ele toca, você vê na câmera que é o entregador, aperta, ele coloca o produto lá dentro e vai embora. Então, olha como é que a gente tem que ter o foco muito mais em qual tecnologia que eu vou usar e-commerce, vou usar Big Data, vou usar inteligência artificial. Tem que ter primeiro um propósito, que é para que eu vou usar isso. E você tocou no ponto. O melhor propósito para a gente inovar é simplificar a vida das pessoas, é pegar, né, como a B3 faz, pegar um processo que é super complexo. Eu fui ali e conheci de perto o que existe por trás para fazer com que essa transação que dura menos de segundos, né, porque ela precisa ser muito rápida, ela aconteça. Você tem que ter um monte de coisa ali por trás para que isso tenha certeza de que quem está comprando vai ter o que comprou, quem está vendendo vai ter o que vendeu, né, e tal. Então, acho que vocês conseguem fazer isso bem, e eu acho que com a educação é um novo desafio. É como que a gente pode pegar um processo em que, né, todo mundo desse mercado precisa se educar, todo mundo tem buscado a educação, e transforma isso em algo simples, em algo fácil, em algo que qualquer pessoa, mesmo sem ser um especialista, é lógico que tem um nível de educação do especialista, mas também para aquela pessoa que quer entender o que é investir na Bolsa, qual o risco, o que é de benefício que eu tenho, como fazer isso, como é que eu abro a conta numa corretora e tal, que é muito o que a B3 está fazendo. E a gente só consegue, para finalizar, a gente só consegue fazer isso, e aí eu gosto muito da visão de vocês, é montando um ecossistema, né, entendendo que sozinho a gente não faz tudo. Então, o que a B3 está fazendo também é criando um ecossistema à sua volta, para que vários aí produtores também possam colaborar, né, nesse propósito tão legal. Não, muito legal, Gustavo, é isso mesmo. Acho que o que você comentou, né, é muito importante esse propósito, né? Qual que é a nossa missão aqui como B3? Que eu acho que é isso, né? Com os juros, né? Com essa mudança estrutural, é mais e mais importante trazer educação financeira, né? Você dá acesso para a população da educação financeira. Então, como a gente faz isso de uma forma realmente simples? Então, acho que o seu ponto é que os problemas não mudam, né? Você brincou antigamente, eu lembro que era cheque, né? Era uma coisa muito, muito diferente, e é o mesmo problema para uma solução, para várias soluções realmente que parecem simples quando você pensa hoje, mas olha quanta tecnologia, quanta coisa teve que ser feita para resolver os mesmos problemas lá da pizzaria, né, lá dessa cidade. É isso mesmo, é muito, muito legal. Estamos aqui nos minutos finais, então vou pedir para a Cris primeiro falar, e depois você, Gustavo, um pouco o desafio para o futuro, né, Cris? Se puder contar para a gente como é que a gente está pensando aqui para o Hub, para a educação da B3 para frente, né? Um pouco da jornada. Você conta para a gente, Cris, com tudo que a gente está falando. O desafio não é simples, não, né? É muita coisa. Não é simples. E passa também por isso que vocês comentaram aqui, né? A questão de simplificar, né? A gente sabe que a tomada de decisão, de qualquer decisão com o próprio dinheiro não é simples, né, assim, ou seja, não é uma decisão fácil, as pessoas, elas precisam se sentir apoiadas, precisam se sentir seguras. Então eu acho que, em parte, com o Hub, a gente já está aliviando um pouco dessa angústia, vamos dizer assim, que às vezes gera nas pessoas, mas tem uma etapa para a gente vencer ainda, que é, de fato, a tomada de decisão, e às vezes as pessoas precisam experimentar com pouco, experimentar em ambientes simulados. Então, acho que, como futuro para o Hub, é isso que a gente quer evoluir, né? Acho que ele tem já muito potencial para crescer em termos de conteúdo, para a gente poder experimentar novas jornadas, em termos de conhecimento, mas a gente precisa dar um passo além para permitir que as pessoas experimentem um pouquinho através de educação e se conectem, talvez, com o mercado financeiro de uma forma, às vezes, pequena, mas que vai dando segurança para que ela, de fato, consiga tomar as decisões que ela está
ali procurando entender relacionadas ao dinheiro dela. Então, acho que é isso que a gente tem especificamente para este hub voltado para o público que ele está hoje, mas a gente tem outros desafios também aqui em educação, porque eu acho que a pandemia, inclusive, ela só veio confirmar aquilo que a gente já tinha percebido, né, Gustavo, lá atrás, que o mundo da educação ele ia para o digital, e agora todo mundo foi obrigado a ir, então a gente também, aqui né, na B13, na frente de educação financeira, a gente já estava, a gente brinca, bem posicionado aqui em relação ao hub para pessoa física, mas tem outros clientes, outros públicos que são importantes para a gente entregar educação também, então são esses os caminhos aqui que a gente vai continuar trilhando para inovar ainda mais em educação. Muito legal. E, Gustavo, se quiser contar aqui para a gente aqui as palavras finais, né, de recomendações, como é que a gente scale the new aqui, né, como é que a gente faz para continuar, e seria muito legal aqui para a gente ouvir e aprender aí um pouco com a sua história. Não, muito legal. Primeiro, agradecendo, viu, por ter participado de um bate-papo tão inovador, tão diferente e tão leve, né? Passaram já 40 minutos e parece que foram 10 só. Mas eu acho que a maneira da gente puxar a nossa cabeça para pensar de um jeito diferente é sempre pensar em 10 vezes. Né? Qual que é a lógica de 10 vezes? É pensar, como que eu posso fazer algo que é 10 vezes mais rápido do que eu fazia antes? Ou 10 vezes mais barato do que eu fazia antes, ou com 10 vezes mais valor para o meu cliente do que eu fazia antes. E por que 10 vezes é poderoso? Porque 10 vezes, se você falar assim, como é que eu faço algo 2 vezes mais rápido, você pensa, eu trabalho um pouco mais e chego lá. Agora vai fazer algo 10 vezes mais rápido, não dá. Né? Você precisa ou adicionar tecnologia nova ou processos novos. Senão você não faz algo 10 vezes mais rápido, ou 10 vezes mais barato, ou 10 vezes mais valor para o cliente. Eu acho que esse tem que ser o nosso foco. Né? Qualquer negócio hoje que queira se transformar, precisa esticar a corda para realmente mudar as coisas, porque senão a transformação ela não acontece. Né? Você faz um pouquinho melhor, mas você não muda o jeito de fazer. Então, se você quer fazer alguma coisa com resultado diferente, você tem que mudar, né, o jeito de fazer hoje. Eu queria, então, deixar esse recado final, Cláudio, e já dizer aqui que é sempre uma aula, viu, estar com vocês. Todas as interações que eu e meu time temos com vocês e com o time da B3, que é o time do mais alto patamar, né, a gente aprende muito, viu? Tem sido um MBA da vida real, esse relacionamento que a gente tem com a B3 e que com certeza vai ser um relacionamento de longo prazo. Não, Gustavo, e a gente também, queria agradecer demais, acho que você ensinou muito para a gente como pensar diferente, como ser ágil, como ser simples aqui, e estamos com os 10 vezes também na cabeça, né, Cris? Então se preparem aqui que vamos puxar a barra do seu time, então falar para o time se preparar aqui para os calls da tarde. E muito obrigada mesmo, Cris, por contar aqui, né, compartilhar com a gente a experiência, Gustavo, por tanto ensinamento. Então a gente encerra aqui o nosso dia, e obrigada a todo mundo. Obrigada. Até mais, obrigado. Tchau, até.